Boa noite. Boa noite a todos, a todas e todes inscritos no 13º CBLA. Estamos dando início, nesse momento, à nossa última atividade de hoje, do dia 9, né, com a palestra de um tema bastante importante, né, e necessário, que é sobre educação linguística, antirracista e letramento racial crítico em pesquisas recentes, tá? Eu sou professora de Lamar Araújo, professora da UES, secretária da LAB, e estou na organização do CBLA, e hoje à noite meu papel aqui vai ser de mediar essa palestra. Vou apresentar a conferencista e depois vou passar as perguntas para a conferencista responder. Então, eu já convido a todos que estão aqui nesse ambiente online que vocês coloquem suas perguntas, né, sobre a temática, que eu acho que ela é bastante instigadora, né, e aí a gente vai depois poder conversar e dialogar sobre esse tema. E aí eu gostaria agora de convidar a professora, doutora, pesquisadora e escritora Aparecida de Jesus Ferreira, né, para a gente começar a nossa palestra, e antes de ela falar, eu passar a palavra, eu vou ler um pequeno resumo da bio dela, porque, na verdade, ela tem um látice bem longo, e para a gente otimizar o tempo, eu peguei somente as informações mais importantes a ser ditas, tá? Então, a professora Aparecida de Jesus Ferreira, ela é doutora, né, tem PhD e pós-doutorado pela University of London, na Inglaterra. Ela é professora associada e pesquisadora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, no Paraná. Ministra aulas no curso de letras, tanto no curso de letras, graduação e também na pós-graduação. Professora visitante no King's College London, em 2018. Foi professora visitante também na Universidade de Bristol, também na Inglaterra, em 2020. Já foi chefe do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atuou como professora também, começou sua carreira no ensino fundamental, na educação básica, fundamental e médio, né? E é uma professora muito atuante no país, uma linguista aplicada que tem trabalhado com cursos na área de formação de professores, tem ministrado muito curso nessa área, e ela nos ajudou bastante ali na LAB, durante esse período da pandemia. Ela participou de mesas redondas, né, falando desse tema, que nós vamos conversar um pouco mais hoje. Ela também ministrou curso, eu lembro que ela ministrou curso também de formação pela LAB, né? E é autora, né? A Aparecida também é autora de livros nessa área, né, do racismo, nessa área do letramento crítico, racial crítico, e ela já publicou 14 livros. Desses 14, 8 são livros organizados e 6 de autoria individual, né? E ela tem alguns livros bastante conhecidos aí, como Letramento Racial Crítico, através das narrativas autobiográficas, Formação de Professores, Raça e Etnia, Identidades Sociais de Raça em Estudos da Linguagem, e também do livro As Bonecas Negras de Lara, né? Muito interessante, ela estava ainda há pouco me mostrando a boneca, né, que instigou, que foi inclusive criada por conta dessa história, né, que ela criou. Muito linda a boneca, muito bonita a Lara, né? E já ganhou também vários prêmios literários, né, pelas suas publicações. Tem vários artigos publicados, além desses livros que eu citei aqui, ela tem vários artigos publicados em periódicos no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Espanha, né? E tem larga experiência nessa área de linguística aplicada, né? Com ênfase na formação de professores, atuando principalmente em temas como prática de ensino, ensino e aprendizagem de língua, formação de professores de língua, análise de livro didático, desenvolvimento de materiais de ensino, narrativas autobiográficas, letramento racial crítico e os processos de construção de identidades sociais, raça, gênero e classe social,
tá? Então, eu dou as boas-vindas à professora Aparecida. Quero agradecer antecipadamente o convite aceito, né, para falar desse tema para todos os inscritos CBLA, que com certeza vai ser uma palestra brilhante, um tema super importante e necessário nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, que graças a Deus vai acabar. Quando janeiro começar, o ano virar, nós vamos ter, com certeza, um país que pode ter uma educação diferente, vai ter uma educação diferente, né? Que vai permitir a gente conversar sobre negritude, sobre racismo, sobre todos esses temas que têm sido proibidos, né? Falar nessa gestão. Então, eu acho super importante essa discussão que nós vamos fazer, e eu tenho certeza que ela vai estimular, instigar muitos colegas que estão acompanhando a palestra a discutir, a colocar perguntas para que a gente realmente discuta esse tema. Então, eu passo a palavra, né, Aparecida, para você começar a sua palestra, tá? Então, boa noite a todas, todos e todes. Eu agradeço muito, Dilamar, em você estar aqui comigo, e que a gente pode conversar e depois vamos dialogar um pouco mais sobre o que eu vou estar apresentando, né? Então, eu agradeço a coordenação do 13º CBLA, que está com esse congresso lindo em Linguagem e Sociedade em Tempos Pandêmicos, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui e poder dialogar com todas as pessoas participantes. Então, agradeço as pessoas que estão participando também, agradeço as intérpretes, que hoje estarão conosco, a Graziele e a Sara, e também o David, que eu acho que está no background aí, fazendo todo o trabalho, né? Como a Dilamar colocou, então nós estamos saindo de tempos um pouco mais difíceis e vamos para 2023, para tempos que teremos mais esperança, mais alegria, e com certeza poderemos pensar em trabalhos, pesquisas que dialoguem mais com as questões raciais do que a gente pôde dialogar nesses últimos 4 anos. Embora houve uma grande efervescência de reflexões a respeito de questões raciais durante esse período da pandemia. E é um pouco nesse sentido que eu vou dialogar e vou comentar um pouco sobre essas questões, né? E com isso eu vou pedir, então, eu acho que é o David que está na tela, né? Para passar a minha tela ali. Ótimo, excelente. Muito obrigada. Quando a coordenação da ALAB me fez o convite para estar aqui no Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, falando e pensando sobre a questão de linguagem e sociedade em tempos pandêmicos, eu pensei de que forma que eu poderia trazer e refletir sobre as questões que abordam, sobre as questões raciais, e nisso eu quis trazer talvez uma retrospectiva um pouco dessa reflexão do que tem ocorrido nesses 2 últimos anos, e também trazer um relato de pesquisa que eu fiz exatamente no período da pandemia. E refletindo sobre educação linguística antirracista e letramento racial crítico em pesquisas recentes, que essas têm sido as pesquisas que eu tenho desenvolvido nesse sentido. Então, nesse sentido que eu resolvi trazer e refletir um pouco sobre essas questões. E com isso, eu começo trazendo, como a gente vai refletir sobre as questões de educação linguística antirracista e letramento racial crítico, eu gostaria de começar com uma citação da Gloria Ladson-Billings, que ela diz o seguinte: apesar de classe e gênero podem e fazem a intersecção com raça, como variantes sozinhas, classe e gênero não podem explicar todas as diferenças educacionais aparentes entre estudantes brancos e negros. E daí, com isso, eu gostaria de pensar a questão de raça interseccionada com a questão de gênero e classe social, né? E pensando nisso,
em momentos pandêmicos, eu gostaria de pensar e fazer uma retrospectiva em 2020, como é que as questões da pandemia iniciaram no Brasil e de que forma que interseccionou com a questão de raça, né? Então, nós tivemos aí, no dia 26 de fevereiro de 2020, né, foi o primeiro caso de Covid, 2019, que foi reconhecido no território brasileiro, né? E que foi de uma pessoa recém-chegada da Itália em São Paulo. E, coincidentemente, a primeira pessoa a morrer no Brasil foi uma mulher negra, uma empregada doméstica, que também recebeu a Covid de uma pessoa que tinha viajado e tinha voltado da Itália, né? Então, foi o primeiro caso de Covid no Brasil. E daí isso intersecciona com a questão de linguagem e sociedade em tempos pandêmicos, no sentido de nós não conseguimos pensar a nossa sociedade sem pensar de que forma que as pessoas negras são impactadas quando elas estão em uma situação de desprivilégio, que é o caso desta empregada doméstica, né? Aí nós temos, logo após, questões que foram ocorrendo durante esse período, também em fevereiro, diziam que o vírus era democrático, né? Então, era uma retórica de dizer que o vírus era democrático, né? E que pegaria e atingiria todas as pessoas igualmente. Já no dia 20 de março de 2020, o Brasil declara oficialmente a transmissão comunitária do vírus no território brasileiro, né? E daí, em abril, nós temos os primeiros dados sobre a Covid de raça e cor, né? E que a coalizão negra faz uma solicitação, então, de entender um pouco mais de como é que isso se dá, né? E daí, nesse momento, é observado que as pessoas negras são as mais atingidas, e, neste caso, as mulheres negras, né? Que estavam trabalhando e tinham que se ausentar das suas casas para fazer o trabalho doméstico em outras casas, né? E daí, no dia 23 de maio de 2020, sai a publicação de que há uma questão emergencial, né? Com relação à escola pública para o ensino remoto. E daí, nesse momento, as crianças negras também são as mais prejudicadas, né? E no dia 25 de maio de 2020, nós temos o assassinato do George Floyd, e que naquele momento houve, então, toda uma reflexão sobre a questão racial e movimentos antirracistas ocorrendo no mundo inteiro com o assassinato do George Floyd. E logo após, nós temos no Brasil, no dia 2 de junho de 2020, o caso da criança do Miguel, que a sua mãe, por estar trabalhando como empregada doméstica em uma casa de classe média alta, em que ela deixou o seu filho aos cuidados da sua patroa, e a sua patroa colocou o filho dela sozinho no elevador. E, por conta disso, a criança vem a falecer, enquanto a mãe estava passeando com o filho, com o cachorro da patroa, né? Então, por essas questões, nós conseguimos perceber e ver o quanto que a questão da pandemia afetou as pessoas de forma geral, mas principalmente as pessoas negras. E é nesse sentido que eu pretendo fazer essa reflexão de pensar a questão de educação linguística antirracista e letramento racial crítico em pesquisas recentes. E daí aqui eu trago um outro slide que mostra um pouco que o grupo de mulheres
que são as mais atingidas com a questão de desemprego, né? E daí a gente olha aqui mulheres negras e mulheres brancas, né? As mulheres negras são as mais atingidas nesse aspecto também. E daí a gente vê uma questão de intersecção com a questão de raça, de gênero e de classe social. E nesse slide que eu trago e que eu mostro aqui para vocês, eu trago principalmente a questão de mostrar um pouco dos slides. Eu fiz uma pesquisa dentro do Google Acadêmico para mostrar um pouco de que forma que as pesquisas têm abordado e têm trazido sobre a questão de pandemia, né? Pandemia, racismo e linguagem. Então, nós temos aqui várias pesquisas que foram publicadas nesses últimos desde 2020, e que retrata questões da pandemia interseccionada com questões de raça e linguagem. E daí eu trago aqui 4 pesquisas que abordam mais especificamente sobre a questão de linguagem e no nosso contexto da linguística aplicada, né? Então, nós temos aqui uma pesquisa que trata sobre, por uma pedagogia decolonial no ensino de língua espanhola, uma experiência remota durante a pandemia da Covid, e que daí traz as várias questões que acabaram implicando na questão do ensino de língua espanhola durante esse período. Uma outra pesquisa importante também foi o cyberativismo negro, feminino, social no Instagram e as atividades da rede em prol de uma prática antirracista durante a pandemia. Isso demonstra um pouco de o quanto que as redes sociais se movimentaram durante esse período para tratar, para abordar sobre a questão racial. Isso ocorreu várias lives, várias discussões, vários webinários, vários cursos, minicursos durante esse período. E a ALAB colaborou muito com essas reflexões também, trazendo muito para dentro da ALAB e convidando várias pessoas para que as reflexões também fossem possíveis, né? Aí nós temos uma outra questão ali, a pandemia e o estado necropolítico, um ensaio sobre políticas públicas e o agravamento da vulnerabilidade da população negra frente à Covid, né? E que também traz questões importantes para essa reflexão. E nós temos daí pensar a pandemia a partir da branquitude, né? Que é uma outra questão importante que, quando nós pensamos nas questões de pensar e refletir sobre uma educação linguística antirracista e letramento racial crítico, nós não podemos deixar de refletir sobre questão de branquitude e privilégios, que daí, durante a minha fala, eu vou abordar um pouco sobre essas questões também. E daí, como o título da minha fala é sobre educação linguística antirracista e letramento racial crítico em pesquisas, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu entendimento de educação linguística antirracista, né? Então, na minha percepção, educação linguística antirracista é aquela que, além de pensar as questões da linguagem, inclui as questões raciais e o contexto local e social como fundamental. E com relação ao letramento racial crítico, quando eu penso sobre essas questões, são para refletir sobre questões de raça, de racismo, no nosso contexto, seja na escola, na universidade, na família, nas nossas relações sociais. Então, nós não temos como pensar sobre a educação linguística sem incluir as questões do antirracismo e também o letramento racial crítico. Então, esse é um pouco do meu entendimento. E para isso, eu trago aqui, eu optei nesta reflexão em trazer algumas pesquisas e fazer algumas reflexões sobre limites e possibilidades. E, para isso, eu trouxe aqui com quais autores e pesquisas eu tenho dialogado para pensar pesquisa na linguística aplicada, língua estrangeira, e que considera as questões de raça, né? Então, eu optei por trazer alguns desses autores, como estão nomeados aqui, tanto no contexto brasileiro,
quanto fora do contexto brasileiro em outros países, e conforme eu for abordando e trazendo, eu vou trazendo a percepção desses autores e autoras que eu menciono aqui. E daí eu entendo raça em linguística aplicada, me apoiando na definição de Pennycook, em que ele fala o seguinte: a linguística aplicada crítica é mais do que apenas uma dimensão crítica adicionada à linguística aplicada. Trata-se de um ceticismo constante, um questionamento dos pressupostos normativos da linguística aplicada. Exige uma rebelde problematização dos ganhos da linguística aplicada e apresenta uma maneira de fazer linguística aplicada que busca conectar com questões de gênero, de classe, sexualidade, raça, etnia, cultura, identidade política, ideologia e discurso. E, fundamentalmente, torna-se uma dinâmica que abre novas questões que surgem a partir desse conjunto. E, junto com essas reflexões, estão pesquisadoras no contexto brasileiro que também se apoiam nessa mesma definição, como, por exemplo, Glenda Mello, Rosane Pessoa, Cassandra Muniz, Ana Lúcia Silva Souza, Kelly Barros, Gabriel Nascimento, estou pensando aqui, Joelma Souza, e tantos outras e outras linguistas aplicadas e aplicados. E daí aqui, pensando nessa possibilidade de pesquisas que têm sido trazidas, e pesquisas recentes no contexto da linguística aplicada, e que se apoiam em referenciais tanto do letramento racial crítico quanto educação antirracista, e que produziram nesses últimos anos e que refletem e abordam sobre como é que a educação antirracista e o letramento racial crítico podem colaborar para pensarmos o contexto de sala de aula, formação de professores, políticas educacionais e políticas linguísticas e materiais didáticos. Então, esses referenciais que eu trago aqui, eu selecionei os 19, não vou falar sobre todos eles, mas quis trazer o quanto que de publicação tem sido trazida nesses últimos anos. Eu trouxe aqui desde 2017 até 2022, que foram tese, dissertações principalmente defendidas. Mas eu vou me apoiar para trazer algumas reflexões, principalmente no texto nessa dissertação produzida em 2021, que é da Samantha Schaffer, que ela traz sobre o letramento racial crítico, o encantamento do livro no mundo do Black Power de Taió em uma proposta didática de 2021. E também trago uma reflexão sobre a pesquisa de Luara Rodrigues Real, que a Luara ela faz uma reflexão sobre professoras universitárias negras de língua inglesa no Brasil e o letramento racial crítico, práticas subversivas em narrativas autobiográficas. Ela finalizou em 2022. E também a Letícia Camargo Almeida, que aborda sobre a questão do letramento racial crítico em ação em língua espanhola. Então, algumas dessas reflexões que eu vou fazer se apoiam nessas 3 pesquisas, né? E daí, nessas pesquisas, foi possível perceber o uso da educação linguística antirracista e o letramento racial crítico em 3 campos, principalmente de interesse. O primeiro campo está na educação infantil, nas séries iniciais. Dentre aquelas pessoas que eu trouxe, tem Coutinho 2019, Oliveira 2019, Rosa 2019, Martins 2021 e a Samantha Schaffer, que eu mencionei, que pesquisam sobre a educação infantil e séries iniciais, pensando a educação linguística antirracista e o letramento racial crítico. Então, as pesquisas relatam, principalmente que, através das atividades que elas desenvolveram, a questão do empoderamento de crianças negras e práticas em sala de aula. No caso da Samantha Schaffer, a pesquisa que ela desenvolveu
foi o ano que ela entrou, foi 2019. Aí, no ano de 2020, era o período que ela teria que fazer a geração de dados. Então, por conta da pandemia, ela teve que fazer toda uma mudança do formato metodológico da pesquisa dela, porque ela queria fazer observação de sala de aula e ela não pôde fazer isso, porque com crianças, todo o trabalho que foi feito aqui no município de Ponta Grossa não permitia, como não permitiu em outras todas as outras setores educacionais no contexto do Brasil e fora do Brasil também, né? E daí a Samantha Schaffer, por conta disso, ela então acabou desenvolvendo uma sequência didática que pensasse sobre a questão da literatura infantil, né? E dentro dessa sequência didática, ela acabou fazendo uma análise dessa sequência didática, de que forma que essa sequência didática poderia, então, colaborar para uma educação linguística antirracista e o letramento racial crítico, né? Então, essa foi algumas dos resultados de pesquisa que ela chegou, que a sequência didática que ela elaborou, utilizando o livro de literatura infantil, poderia contribuir. Já num segundo campo de interesse, aí dentro dessas pesquisas que eu selecionei, foram pesquisas feitas com adolescentes no ensino fundamental e médio, né? Então, eu selecionei aqui duas pesquisas, principalmente uma que foi da Souta e da Camargo, né? As duas fizeram com pesquisas com adolescentes. A Souta fez uma pesquisa enfatizando a questão de narrativas autobiográficas e principalmente refletindo sobre a questão de branquitude, porque no contexto de onde que ela fez a pesquisa dela, majoritariamente eram crianças, adolescentes brancos. Então, fazendo um trabalho nesta reflexão, né, abordando sobre a questão do letramento racial crítico e pensando sobre branquitude com essas crianças através de narrativas autobiográficas que eles mesmos desenvolveram. Já a Camargo, que também ela começou a dissertação dela em 2020 e ela fez todo o período do mestrado dela no formato remoto. E ela não conseguiu ter o contato com os alunos como ela queria ter. Então, foi feito todo no formato remoto, através da plataforma que ela utilizava na escola dela. E no caso dela, ela desenvolveu, fez uma geração de dados de narrativas autobiográficas e desenvolveu daí uma sequência didática através de narrativas, né? E o que essas pesquisas relataram, né? Então, o interesse desses adolescentes em reflexões sobre as questões raciais e que elas puderam fazer entender um pouco da percepção desses estudantes com relação às questões raciais e puderam também propiciar o exercício do letramento racial crítico através desses materiais, através das narrativas autobiográficas e dos materiais produzidos por elas, né? E bem como reflexões sobre branquitude. Já em um terceiro campo de interesse, apareceu, dentro das pesquisas que eu selecionei, foram reflexões a respeito de cursos de formação de professores, políticas linguísticas e materiais didáticos. Entre as pesquisas daquelas que eu mostrei, estão lá Nascimento, 2017, Wroginski, 2018, Ribeiro, 2019, Santos, 2021, Silva, 2021 e Real, 2022. E daí, nesses dados, eu vou me ater um pouco mais a falar sobre a pesquisa de Real, que, como eu comentei anteriormente, ela fez totalmente no formato remoto, porque foi quando ela entrou, e ela fez uma seleção de 5 professoras negras universitárias de língua inglesa em 5 regiões do Brasil, para entender um pouco como é que se dava a percepção dessas professoras de inglês universitárias dentro dos seus contextos de trabalho.
E o que ela percebeu, de acordo com ela e as demais pesquisas que estão ali, né, a falta de reflexão de questões raciais nos cursos de formação de professores, e bem como propostas de materiais didáticos com a temática racial, que esse acabava sendo um grande interesse das professoras, materiais didáticos apresentando estereótipos, que dentro das questões que estavam colocadas, foram feitas análises de materiais didáticos por algumas dessas pesquisas, e também produção de materiais, bem como análise de políticas educacionais e políticas linguísticas, desde análise da Lei 10.639, que mudou a LDB, e que foi feita em 2003, e que o ano que vem faz 20 anos, que insere como uma obrigatoriedade o ensino história e cultural brasileira e africana em todo o currículo escolar, bem como outras políticas linguísticas, como análise do PNLD, como Programa Nacional do Livro Didático, análise da BNCC, e análise dos referenciais curriculares locais, porque cada um dos estados, em cima da BNCC, acabou fazendo os seus referenciais locais em cada um dos estados, né? E daí, eu gostaria de, em cima disso que eu mencionei, fazer um diálogo com as pesquisas que eu acabei de mencionar, com um artigo que eu fiz durante o período da pandemia, que eu estava como professora visitante na University of Bristol. Então, eu cheguei na University of Bristol, foi em fevereiro de 2020, tive a possibilidade de ter presencialmente somente 2 ou 3 reuniões com o grupo de pesquisa, e logo depois começou a pandemia, e daí, nesse momento, as interações sempre foram feitas online. E daí, durante esse período, eu produzi esse artigo que foi publicado o ano passado. Então, o artigo está intitulado Epistemologies of Critical Racial Literacy in the Brazilian Context, Identities of Foreign Language Teachers and Intersectionality with the Race, Gender and Social Class. Então, saiu na revista virtual Língua Nostra, né? No final do ano de 2021, no final do ano passado. E nesse momento, refletindo um pouco sobre as questões raciais e a questão da pandemia, nesse momento começaram a ocorrer vários movimentos antirracistas no mundo inteiro por conta do assassinato do George Floyd. E entre elas ocorreram a questão de que protestos, e um dos primeiros lugares que houve protesto e que eles arrancaram imagens, né, de pessoas que tinham a ver com o período escravocrata, foi justamente em Bristol, né, que era onde eu estava, né? Então, esse foi um evento muito marcante para mim, porque eu estava naquele local, naquele momento, né? Não exatamente no momento que eles estavam fazendo, porque era o período alto da Covid, eu não cheguei a ir lá, mas estava como professora visitante na Universidade de Bristol, né? Então, essa é uma questão importante para refletir e trazer aqui, e que não só lá, mas ocorreu em vários outros lugares também, né? E daí, para trazer um pouco da reflexão que eu vou trazer sobre a pesquisa que eu fiz e que eu vou relatar aqui, eu gostaria de trazer um pouco da metodologia, né? Então, eu fiz a geração de dados com algumas pessoas que participaram de uma disciplina que eu ministrei no programa de pós-graduação em estudos da linguagem na UEPG, e eu fiz a geração de dados coletando algumas dessas narrativas. E dentro dessas narrativas, eu me preocupei em entender um pouco das experiências de professores e professoras refletindo sobre a questão de raça, gênero e classe interseccionada. E, para isso, eu me utilizei da pesquisa narrativa, e daí aqui eu trago alguns dos referenciais teóricos que eu me utilizei para fazer e para ancorar
as minhas reflexões, né? Desde da pesquisa narrativa de Clandinin e Connolly, utilizei, pensando na pesquisa narrativa em estudos da linguagem, no ensino de língua inglesa, de Barkhuizen e Benson e Chick, também nos estudos da linguagem do contexto brasileiro, que são colegas que também pensam sobre pesquisas narrativas no contexto brasileiro, entre ela a Tânia Romero, e um outro livro que foi publicado também pela Cajala, Menezes e Barcelos, né? E também no campo dos estudos de pensar as questões raciais, e daí nisso eu me apoiei na teoria racial crítica, pensando a partir das reflexões de Gloria Ladson-Willems. E daí eu trago essa primeira narrativa dessa professora, a qual eu chamei de Bia, né? E que daí eu vou fazer um esforço de fazer uma reflexão com as demais pesquisas recentes que eu acabei de mencionar. Então, a Bia é uma professora negra de língua preta, que ela se auto-intitula como preta, de língua espanhola, de 47 anos. Então, a professora Bia, ela diz o seguinte: sempre como toda roda de conversa de mulheres negras, da qual eu faço parte, as histórias se repetem, mas nunca são solitárias. Enquanto minha mãe trabalhava sem tirar férias durante 23 anos para estudar e educar 2 filhos, minha avó, semi-analfabeta, nos ajudava com a lição da escola. E meu avô nos fazia ler muito e escrever cartas para os membros da família. E também ler as cartas quando chegavam com notícias de parentes distantes. Essa atividade de escrever cartas e lê-las, de receber livros, eram nossos melhores presentes. Foi o nosso maior exercício de vivência, de formação fora da escola. Um dia disse: vou viajar muito e fazer faculdade fora para ensinar pessoas. Isso minha mãe me revelou quando eu completei 40 anos. Não me lembrava. Que presente maravilhoso. Prova que realizei nosso sonho e meu objetivo. No ensino fundamental 2, tive uma professora negra muito comprometida com a educação. Então, a Bia traz experiências de como ocorreu o letramento racial crítico e a forma, de forma interseccionada com a experiência familiar, ou seja, de raça, gênero e classe social, e para pensar essas questões de raça, gênero e classe interseccionada, eu reflito também a partir do referencial teórico de Kimberlé Crenshaw, de Lélia Gonzalez e de Bell Hooks, que pensam sobre essas questões. Então, Bia, na sua narrativa, traz várias questões que são muito comuns em várias famílias negras, como, por exemplo, as mulheres negras como provedoras do lar, sempre trabalhando muito e com a colaboração de avós e para a educação de cuidados dos filhos. E que os processos de letramento racial crítico ocorrem na família a partir da leitura de cartas, de contação de histórias descritas nas cartas, e dessa forma o letramento é significativo, pois faz parte das práticas sociais do cotidiano familiar. Outra questão importante na narrativa de Bia são os professores negros e negras que ela teve e que influenciaram na sua decisão de ser professora, pois teve exemplos positivos de representação negra que as possibilitou de sonhar em ser uma professora. E essas reflexões também são abordadas por Nilma Lino Gomes, quando ela traz sobre o livro sobre o movimento negro educador, e também no livro da Gloria Ladson-Willems, que ela traz sobre The Dream Keepers, Successful Teachers of African American Children, né? Que ela relembra e traz essas questões também. Outras questões que a Bia trouxe aqui, que a mãe tinha que ficar fora de casa trabalhando para prover o sustento e que ela ficava com os avós, também é demonstrado no momento que nós vimos um pouco de como é que quem foi a primeira mulher negra a morrer de Covid no Brasil, né? E daí ela estava trabalhando em uma casa de família, né? E ausente do seu lar. A mesma coisa ocorreu com
o Miguel, que a mãe levou para o trabalho, mas que no momento que o Miguel solicitou a mãe, ela não podia estar com ele, né? Então, isso demonstra um pouco desse diálogo, né, das pesquisas que eu mostrei aqui com a narrativa da Bia. E daí, uma outra reflexão da Bia, que foi durante a formação na universidade. Então, ela coloca que passou um bom período fora do país, mas antes do período acadêmico, a escolha de língua espanhola teve muita resistência de amigos, enquanto que a minha família e eu tinha total apoio. Eu era a única negra em sala de aula, onde havia todo o prédio de letras, apenas 2 negros. Além disso, percebi que meus amigos já tinham uma bagagem de língua. Eu estudava muito porque não tinha nenhum conhecimento da língua, porém conheci muitos estudantes para os quais a língua espanhola também era estrangeira. Na graduação, não tive nenhum professor ou professora negro ou negra. Naquele período, fazíamos muitos saraus e intervenções em língua espanhola, e isso me ajudou a desenvolver a língua e usá-la de forma espontânea com professores que eram estrangeiros. Então, aqui, com relação à sua graduação, ela menciona que teve, sim, o letramento racial crítico ocorrendo de forma na sua formação inicial, ou seja, uma vez refletindo sobre as questões de raça na graduação, traz, sim, com resultados esperados, a compreensão de que o conhecimento empodera, que gera interesse em pesquisa e fomenta as pessoas para que sejam críticas e reflexivas acerca das questões de raça. Então, a narrativa da Bia demonstra que a mesma também foi impossibilitada de se ver inicialmente como professora em língua espanhola, seja pela falta de identificação e resistência, né? Bia menciona que era a única negra em sala de aula, e essa experiência não é somente dela, né? As pesquisas, por exemplo, de Romar Dias e Mariana Mastrella de Andrade, de 2015, Elivan Ribeiro, de 2019, Luara Real, de 2022, revelam resultados similares. Na sua fala, fica evidente que, por falta de capital econômico, a população negra tem menos acesso à universidade, e também revela que esse mesmo capital econômico impossibilita o acesso ao capital cultural. Outra questão é que, embora sejamos um país de 56% da população negra, de acordo com o censo de 2018, não temos nas universidades um contingente significativo de professoras e professores negros e negras, o que, infelizmente, coloca os professores em formação de não conseguirem ver as pessoas como elas, como professoras e professores dentro das universidades brasileiras. E as pesquisas de Luara, de 2020, Luara Real, de 2022, Elivan Ribeiro, de 2020, Joelma Santos, de 2021, demonstram resultados similares. E daí, com relação à narrativa que ela traz, de experiência no trabalho. Então, depois de 20 anos de formada, voltei para a academia, no sul do país. Continuo sendo a única negra. No meu processo de formação, fiz questão de estagiar em colégio de aplicação, em uma escola particular, e já lecionava como professora substituta em uma comunidade, onde a maior parte de estudantes eram negras e negras. Lá desenvolvemos muitos projetos em língua espanhola. Então, as experiências trazidas como professora após a formação são muito importantes. E conseguimos entender quais têm sido as questões dentro do seu local de trabalho. Então, Bia percebe que a situação de ser a única professora negra ainda não mudou com relação à quantidade de professoras e professoras no ambiente universitário. No entanto, me parece que ela está conseguindo fazer a diferença como professora negra, trabalhando em uma comunidade majoritariamente de alunos e alunas negras e negras, e que Bia menciona que é similar a tantas outras, o que Bia menciona é similar a tantas outras pesquisas de pesquisadoras negras e negras, que percebem isso como fundamental, como uma contribuição para a educação linguística antirracista,
como eu mencionei anteriormente nas demais pesquisas que foram relatadas. Então, há uma similaridade entre experiências da professora Bia, de espanhol, e nas pesquisas de mestrado recente, desenvolvida pela Luara Real, intitulada Professoras Universitárias Negras de Língua Inglesa no Brasil e o Letramento Racial Crítico, Práticas Subversivas e Narrativas Autobiográficas. Então, como eu mencionei, a Luara entrevistou 5 professoras negras de inglês em 5 regiões do Brasil, todas professoras de universidades federais, estaduais e institutos federais. Então, o que a Luara informa na sua pesquisa, aqui considerando uma das perguntas de pesquisa que ela responde. Então, entre uma das perguntas que ela tinha, essa, aqui ela traz respondendo essa pergunta: como professoras negras, através de suas narrativas autobiográficas, relacionam seu sucesso profissional à questão racial? Então, a Luara coloca que foi possível analisar que todas as docentes, de maneira incisiva, não somente associam o seu pertencimento racial e a sua identidade de gênero de maneira interseccional ao seu sucesso profissional, como também entendem essa percepção de forma de conduzir as práticas do trabalho. Pelas narrativas, ficou evidente que as professoras universitárias negras de língua inglesa, participantes do estudo, muitas vezes são a primeira pessoa financeiramente próspera do seu ambiente familiar e que atingem cargos de destaque. Isso causa estranhamento. Sentimento esse causado às outras pessoas, mesmo que lecionavam a língua inglesa em suas instituições de línguas. Então, essa indissociabilidade ficou aparente porque as docentes convivem e conviveram com situações em que o descrédito é alarmante. Por isso, elas compreendem que as pessoas não esperam que mulheres negras ocupem posições de sucesso. Para além disso, muitas vezes são a única professora negra do departamento de suas respectivas instituições. Apesar disso, as docentes trabalham para que suas alunas e seus alunos se sintam representados e vejam nelas possibilidades de subverter, galgar novas posições ou simplesmente sonhar com o que antes não consideravam pela falta de representação positiva de pessoas negras em âmbito geral, mas, sobretudo, das mulheres. Isso também, essa reflexão que a Luara trouxe aqui, dialoga também com a reflexão que Gloria Ladson-Billings, no momento que ela coloca professoras negras como dream keepers. E daí eu tenho aqui, pensando um pouco na questão de desafios, né? Para uma educação linguística antirracista e letramento racial crítico. E dentre esses desafios, eu gostaria de trazer algumas das experiências que eu tive durante esse processo de pandemia, em várias lives e conversas que eu tive com vários outros professores universitários que trabalham em cursos de pós-graduação também no contexto da linguística aplicada. Então, entre elas, eu trago aqui para refletir sobre uma conversa que nós fizemos na USP, no evento Educação Linguística e Formação Docente Antirracistas, promovido pelo GELE, que é o Grupo de Estudos sobre Educação Linguística em Línguas Estrangeiras, que foi no dia 11 de junho de 2021, que participou eu, Aparecida de Jesus Ferreira, Gabriel Nascimento e Joe Window e Daniel Ferraz. E surgiram questões sobre a falta de acesso ou de interesse nos cursos de pós-graduação em estudos de linguagem, linguística aplicada, que atendessem os interesses de pesquisas que estivessem voltadas para as questões raciais interseccionadas, né? Outra questão similar a essa foi uma outra reflexão que ocorreu no dia 30 de 8 de 2021, no 4º colóquio de raça,
interseccionalidades, que eu participei, Joelma Santos, Aline da Silva Azevedo, Ujo Ânia e Kelly Barros. E, novamente, essas questões vieram à tona, da falta de encontrar orientadores e orientadoras que possam orientar as pessoas que estão interessadas em temáticas que se relacionam com educação linguística antirracista e temas com relação às questões de raça mais abrangente. A mesma questão ocorreu em um minicurso que eu e a professora Glenda Mello oferecemos na UEPG esse ano de 2022, que foi o CETED, que é o Seminário de Tese e Dissertações. Então, a gente resolveu oferecer um mini curso para refletir sobre metodologias de pesquisa utilizando raça, e que ocorreu em março de 2022. Nós tivemos 222 pessoas inscritas para participar desse minicurso. E, novamente, essas questões foram trazidas, né? Da falta de encontrar orientadores e orientadoras que possam orientá-las nos programas de pós-graduação, em estudos da linguagem, em letras, linguística aplicada, sobre as questões raciais. E na pesquisa de Luara, que foi a que eu mencionei, então, dentre as dificuldades apontadas no processo de produção da pesquisa, compreendo que até mesmo com um dado de pesquisa em que há escassez de professoras universitárias negras em língua inglesa, as professoras entrevistadas mencionaram o sentimento de solidão nas instituições em que atuam, e que ficou evidente que elas experimentam desse sentimento quando querem dialogar com esse perfil profissional. Então, mais uma vez, aparece, né, no diálogo que eu tentei fazer aqui com as pesquisas que eu relatei, né? E daí, dialogando um pouco com o título do 13º CBLA, que é Linguagem e Sociedade em Tempos Pandêmicos, né? Que durante esse período da pandemia ocorreu uma imensidão de lives, palestras, minicursos no Brasil inteiro sobre questões de letramento racial crítico, educação linguística antirracista, educação antirracista. E durante esse período eu tive a oportunidade de, somente no ano de 2021, de participar de 53 lives, né? Que foram palestras, minicursos em programas de pós-graduação, cursos de letras, grupos de pesquisas e grupos de estudos, e as questões que foram mais perguntadas nessas experiências que eu tive foram sobre professoras que querem reflexões sobre raça, racismo, letramento racial crítico, educação antirracistas nos cursos de formação de professores, bem como mestrado e doutorado. E daí as questões que mais apareceram foi: por que os cursos de graduação e de pós-graduação não tratam das questões raciais? E uma outra questão: como tratar da Lei 10.639 de 2003, que é a lei que modifica a LDB e que insere o ensino histórico, cultural afro-brasileiro e africano em todo o currículo escolar, se não fui preparada para abordar essas questões na universidade e para que elas possam tratar dessas questões no ensino fundamental e no ensino médio. Aí eu gostaria de mencionar um pouco dos avanços, né, que a gente tem tido com relação à educação linguística antirracista e o letramento racial crítico. Então, eu fiz, no momento que a Lab me convidou para participar desse 13º CBLA, eu fiz uma pesquisa rápida em 10 programas de pós-graduação, em letras, estudos da linguagem, linguística aplicada, em todas as regiões do Brasil. E a pesquisa que eu fiz de uma forma aleatória mostrou que os programas de pós-graduação que eu verifiquei e que estavam visíveis o título da disciplina, ementa e bibliografias, referências. Então, há títulos de disciplinas em que raça está no título, eu encontrei um programa. Aí, se na ementa raça é mencionada, eu encontrei 3 programas, né, com 4 disciplinas.
Se há nos referenciais bibliografias que mencionam raça. Então, encontrei referências, principalmente no contexto que abordam sobre raça, do contexto europeu ou estadunidense, que tratam de questões raciais. Então, 3 referências brasileiras que tratam de questões raciais. Nas ementas que citavam raça, as referências eram de autores não brasileiros, e daí 2 programas citavam coletâneas organizadas por autores brasileiros e um livro de autoria única de um brasileiro. E em alguns programas que mencionavam na ementa a palavra raça, não tinha bibliografia ou referências relacionadas às questões de raça. Então, eu vejo que as disciplinas como avanço. No entanto, é importante pensar que precisamos ter mais, com um contingente maior de referências, principalmente brasileiras, pois se está sendo discutida a questão racial no contexto brasileiro, como não há referências bibliográficas no contexto brasileiro, então, mesmo que nós tenhamos esses avanços, a gente ainda precisa ampliar. Outros avanços que eu trago aqui são com relação a dossiês, né? Nos últimos anos, e que tratam sobre a questão de linguagem e raça. Então, eu trouxe aqui 10 dossiês e as pessoas que organizaram esses dossiês, né? Então, desde 2015 até o momento de 2021, né? Então, isso demonstra um pouco sobre... e que essas pessoas que organizaram esses dossiês são professores universitários e que estão atuando em programas de pós-graduação, em estudos da linguagem, letras, linguística aplicada, e isso demonstra o comprometimento, né, desses professores em fazer com que as referências e as pesquisas desenvolvidas sobre linguagem e raça fiquem bem evidentes, e para que a gente possa ter referenciais bibliográficos de pesquisa e referenciais de epistemologias produzidas por esses pesquisadores e pesquisadoras brasileiras e brasileiras, né, e que possam contribuir para que nós possamos ter uma educação linguística antirracista em prol de um letramento racial crítico. Então, há um número importante de pesquisas sendo produzidas, não só do ponto de vista de as pesquisas que eu demonstrei sobre as teses e dissertações, mas também através dos artigos que estão em todos esses dossiês, além de tantos outros periódicos, né? Mas eu quis enfatizar esses dossiês para demonstrar um pouco o esforço que tem sido feito por pesquisadores e pesquisadoras que estão engajados com essas questões. Entre os avanços, eu também resolvi dar uma olhada no CBLA e nas apresentações, como é que a questão de raça estava no CBLA, né? E presente. Então, as apresentações e que abordavam sobre a questão de raça nesse 13º CBLA estavam desde as apresentações artísticas, na abertura que foi mencionada, foi uma abertura linda da participação que as pessoas fizeram as suas reflexões. Tem conferência em um título de uma referência, embora em mais do que uma conferência foi abordado sobre a questão racial, mas, no entanto, em uma delas era que estava mencionada a questão racial, que é essa que eu estou participando. Títulos de mesas redondas, então nós temos 2 mesas redondas que têm no título a questão raça, um simpósio, dentre 40 simpósios temáticos, um simpósio também aborda sobre a questão de raça e suas interseccionalidades, e várias comunicações. Então, nesse sentido, a gente vê como um avanço, não só o avanço de várias pessoas se inscreverem para participar com as suas várias comunicações orais, mas também pela ALAB, de ter feito todo um esforço de trazer
a questão de raça e de forma evidente nos seus vários locais, né? Desde conferência, mesa redonda, simpósio e nas várias comunicações, né? Uma outra questão que eu gostaria de pensar em tempos pandêmicos, dialogando um pouco também sobre esse período da pandemia e o que foi feito. Então, duas iniciativas importantes que eu considero que foi uma produzida pela URGS, que eles fizeram um mini curso de letramentos e educação antirracista, e que houve uma grande procura do Brasil inteiro, justamente porque foi feito dentro desse formato remoto. E uma outra iniciativa foi a iniciativa da Linguafro, que foi a primeira edição de formação de ensino de língua estrangeira a partir de uma perspectiva desestrangeirizada e racializada. Então, dessas duas iniciativas, eu pude participar, e que houve esse evento da língua afro, eles tiveram que fechar as inscrições antes do período, parece que em 24 horas, acabou tendo essa capacidade máxima de pessoas que eles podiam alocar para fazer o minicurso. E daí eu também gostaria de trazer, que foi publicado nesses 2 últimos anos, em tempos pandêmicos e organizado, 2 livros, né? Um deles é Sulhando Conceitos em Linguagens, que é Decolonialidades e Epistemologias Outras, que foi organizado pela Cristiane Landulfo e pela Doris Matos, que dentro desse livro elas trazem vários conceitos que se remetem a pensar a questão de decolonialidade e que tem vários conceitos de pesquisadores brasileiros e brasileiras que têm pensado sobre educação linguística antirracista e o letramento racial crítico. Então, que é um livro que está à disposição gratuitamente em formato PDF, basta digitar em qualquer buscador que vocês terão acesso. E um outro livro que recentemente foi lançado e organizado pela Glenda Melo e pelo Daniel de Jesus, que é Linguística Aplicada à Raça e Interseccionalidade na Contemporaneidade, que também traz pesquisas relevantes que refletem sobre raça no contexto da linguística aplicada. E daí agora eu vou tentar fazer um esforço, já finalizando, um esforço de fazer uma reflexão pensando as várias questões que eu abordei durante esse momento de pensar um pouco a educação linguística antirracista, letramento racial crítico e pesquisas recentes, e que eu trago aqui um pouco dos 5 princípios da teoria racial crítica, para pensar e dialogar um pouco com as pesquisas recentes que eu trouxe aqui. Então, entre esses 5 princípios da teoria racial crítica, que é o que eu utilizo para embasar e refletir sobre a questão do letramento racial crítico, um dos princípios é a questão da interseccionalidade de raça e racismo. Então, dentre essa questão de que a teoria racial crítica vê que raça e racismo são endêmicos na sociedade e que o racismo faz intersecção com formas de subordinação com base em gênero, classe, sexualidade, linguagem, cultura, status de imigrante, por exemplo, né? Então, nesse sentido, não há como pensar em linguagem e não incluir raça e suas interseccionalidades, que foi um pouco do que as várias pesquisas que eu trouxe demonstraram também. Um outro princípio é o desafio da ideologia dominante. Então, reivindica reivindicações de neutralidade, de raça, meritocracia, a questão de não ver cor, a igualdade de oportunidades, questões de poder, de privilégio de grupos dominantes e a questão da branquitude. Então, nesse sentido, há um diálogo com as pesquisas que eu trouxe com relação à questão de materiais didáticos, de como é essa percepção do contexto de sala de aula, bem como formação de professores, né? Que tem um grande desafio de refletir sobre todas essas questões.
E o compromisso com a justiça social, que é um outro princípio, que a agenda de pesquisa da justiça social e racial expõe a convergência de interesse dos ganhos de direitos civis, como o acesso ao ensino superior, né? E o trabalho para eliminação de racismo, sexismo e pobreza. E com isso, nós pensamos, por exemplo, com relação à questão de cotas raciais na universidade, e com isso, há vários programas de pós-graduação que já estão inserindo as questões das cotas raciais, não só nos programas de graduação, dentro dos cursos de graduação, mas também dentro dos programas de pós-graduação. A UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi uma das primeiras a inserir cotas raciais dentro do mestrado em estudos da linguagem. Daí temos as questões de ações afirmativas e também pensando aí dentro dos direitos civis as questões de políticas linguísticas, né? Que foi um pouco que eu mencionei desde a questão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e os referenciais produzidos em cada um dos estados, o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, a Lei 10.639, que insere a questão da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar, e com isso traz a obrigatoriedade dos cursos de formação de professores refletir sobre essas questões. Aí a perspectiva interdisciplinar. Então, a teoria racial crítica se entende para além das fronteiras disciplinares, para analisar raça e racismo no contexto de outros domínios, tais como a sociologia, estudos de gênero, estudos raciais, estudos étnicos, história e psicologia, por exemplo, né? E com isso, essa perspectiva interdisciplinar, há uma questão de pensarmos a questão dos currículos, que currículos que são esses que nós queremos nos cursos de graduação, nas pós-graduação. Então, que emendas são essas que nós queremos nos cursos de graduação e nas pós-graduação? E quais são as referências, né? Os referenciais teóricos que nós estamos utilizando nos cursos de graduação e de pós-graduação para que, de fato, seja possível fazer uma reflexão de uma educação linguística antirracista do letramento racial crítico. Uma outra questão que é o último princípio, é a centralidade do conhecimento experiencial. Então, dentro dessa questão, a teoria racial crítica reconhece o conhecimento empírico das pessoas negras como necessário e imprescindível para a compreensão, a análise e o ensino sobre a subordinação racial em todas as suas facetas. A teoria racial crítica explicitamente analisa, escuta as experiências vividas das pessoas negras através de métodos contranarrativos, tais como histórias de família, narrativas autobiográficas, parábolas, depoimentos. E com isso, nós temos daí as narrativas produzidas por professoras e professoras, estudantes e as pessoas que participam das nossas pesquisas, né? Então, e com isso, eu finalizo as minhas reflexões e será um prazer dialogar com vocês. Eu fiquei dentro do período de 1 hora que tinha sido acertado, para que a gente possa dialogar um pouco mais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Será um prazer dialogar com vocês. Muito obrigada, Aparecida, por essa fala tão inspiradora, instigadora, e que trouxe aí para a gente um panorama, né, das pesquisas na área e das publicações, dos dossiês, né? Você ainda teve tempo ainda até de olhar os programas de pós-graduação, as disciplinas, né? Então, assim, a gente tem uma visão aí das publicações da área, do que é que estão refletindo, e eu acho que agora a gente pode começar, né, a dialogar um pouco, trazendo aqui as perguntas de quem está nos acompanhando, nos assistindo, e há muitos elogios para você aí no chat, tá? E aí eu vou começar com a primeira pergunta, pergunta que vem da Branca, né, da Branca Fala Bela Fabrício.
Ela diz assim, Aparecida, no simpósio que Joana Pinto e eu organizamos, discutimos sobre o desafio de implementar letramento antirracista em escolas de elite. Qual a sua posição sobre isso? Excelente, né? Muito obrigada, Branca, por trazer essa reflexão, né? Porque as pesquisas que eu trouxe, que eu mostrei ali, justamente por falta de acesso nas escolas de elite e também pela dificuldade de entrada para fazer geração de dados com essas reflexões sobre as questões raciais, há uma dificuldade das pessoas terem acesso às escolas de elite, né? Então, o que você traz, né? O que você e a Joana Plaza fizeram, né? Então, é de fundamental importância, né? Para que a gente possa também entrar nesses outros espaços que a gente tem muito pouco acesso. Porque quando nós pensamos em uma educação antirracista, uma educação linguística antirracista, e pensar aí nas questões de acesso, nós precisamos pensar sobre a questão de branquitude e privilégio. E que, quando nós vemos as escolas de elite, o contingente majoritário de pessoas que estudam nas escolas de elites são pessoas brancas. E que são essas pessoas depois e que estarão em cargos de poder e que vão certamente trazer e delimitar políticas, né, de acesso e de acesso à população de uma forma mais abrangente. No entanto, principalmente pensando aqui sobre a questão de acesso à população negra, seja do ponto de vista de políticas de moradia, políticas de acesso à universidade, políticas de acesso e manutenção nas escolas, seja de políticas de moradia. Então, nós temos aí um contingente importante e um locus importante de fazer pesquisa e de refletir sobre essas questões. Depois, eu até gostaria de saber um pouco mais sobre os resultados dessas pesquisas que vocês tiveram, Branca, né? E que importante reflexão sobre isso. Daí a Joana Pinto coloca um pouco das questões desses desafios, né? Então, são desafios muito grandes, e principalmente porque nós temos no Brasil, e daí trazendo um pouco das questões de cotas raciais, de ações afirmativas, né, para tantos outros locais, o quanto que é olhado sobre a perspectiva da meritocracia. Né? Então, há uma necessidade de refletir sobre essas questões na perspectiva da meritocracia, na perspectiva de que a questão racial não é uma questão importante, de que nós vivemos em um país em que há várias pessoas presentes em vários locais, mas essas várias pessoas presentes pessoas negras, né, presentes em vários locais de poder, sempre são pegas as mesmas pessoas, sempre trazidas essas mesmas pessoas como exemplo, né? E daí, nesse sentido, há uma questão desse desafiar sobre esse mito da democracia racial, e que daí nós precisamos avançar e entrar nesses outros lugares também, em que nós acabamos tendo muita dificuldade, que são os espaços das escolas privadas, e também de escolas privadas de educação básica, e também das universidades privadas. Né? Então, aqui eu trouxe, esse relato que eu trouxe, são principalmente de escolas e universidades públicas. Né? E mesmo assim, os professores relatam a falta de reflexão sobre as questões raciais, mesmo dentro das universidades públicas. Né? E muitas das vezes, quem faz essa reflexão dentro das universidades públicas são professores e professoras negros e brancos e brancas que já estão engajados com essa reflexão. Né? Ou seja, não há uma política dentro dos cursos, tanto de pós-graduação quanto dos cursos de graduação, para que essa discussão
seja trazida como obrigatória, né? Algumas vezes até traz nas referências bibliográficas e na própria ementa. Agora vai depender de quem é que pega aquela disciplina, né? Porque a depender de quem é que pega a disciplina, as discussões são outras, né? Então, por isso de ter políticas, né, dentro dos cursos de graduação quanto dos cursos de pós-graduação, em que seja garantida que a reflexão seja feita a partir da nomenclatura do título da disciplina, na ementa e também nas referências bibliográficas, né? Então, essa é uma questão importante para ser pensada aí na inclusão dessas reflexões, né? E daí, quando a gente vai para os cursos para as universidades privadas, né, a situação tende a ser muito mais difícil ainda, né? E os desafios são maiores. Ok. Então, nós temos aqui também a Glenda também, que também reflete, escreve sobre isso, né? Ela faz uma teologia, né? Cida, obrigada por sua fala sempre inspiradora. Nilma Lino Gomes trata do movimento negro educador. Como você vê esse movimento, uma educação antirracista e a linguagem para além das portas da escola? Aí eu vou colocar as outras, ela colocou mais 2 perguntas também. Eu vou colocar em bloco, tá? Tá Então, certo. a primeira é essa. Ela quer saber como é que você vê esse movimento, uma educação antirracista e a linguagem para além das portas da escola. Temos visto um racismo pulsante e vivo em circulação em texto nas diversas mídias. Como podemos contestá-lo e também a branquitude nesses espaços? Ótimo. Tá. Obrigada, Glenda. Obrigada pela pergunta. Então, aqui, o trabalho que a Nilma faz sobre a questão do movimento negro educador, né? Ela vê certamente redes de apoio, né, para que esse movimento negro educador ocorra. E essas redes de apoio estão nos nossos vários lugares que a gente circula, né? E ela demonstra o quanto que o movimento negro educador tem dado suporte e colabora, inclusive, para entender um pouco dessas questões, de como é que se dá as questões raciais nesses vários contextos. E a linguagem é uma delas, né? Desde pensar que nomenclaturas a gente precisa usar, que nomenclaturas nós não podemos usar dentro dos vários contextos, porque dependendo da nomenclatura que se usa, a gente, ao invés de colaborar, a gente desprivilegia que essas reflexões e essas discussões ocorram, né? A Nilma tem um outro trabalho fantástico que ela publicou em um livro, que é um artigo, que ela reflete sobre as várias nomenclaturas e possibilidades de pensar a linguagem atuando dentro de uma educação antirracista. Desde pensar as questões de identidades de raça, pensar nomenclaturas como, por exemplo, raça, racismo, preconceito, discriminação, pensar questões do eurocentrismo. Então, ela traz uma imensidão. Esse material que ela também faz reflexão está disponível também gratuitamente, né? Então, é de fundamental importância, né? E que vai além, né, de como você menciona, das portas da escola, né? Porque, nesse sentido, os vários eventos de racismo que, infelizmente, por conta desse período, desse governo, que, por ele ser uma pessoa racista, misógina, homofóbica, ele acabou trazendo tudo isso nos seus discursos e, com isso, autorizou aquelas pessoas que estavam escondidas em vários lugares de trazerem também as suas várias questões de racismo, preconceito, discriminação, misoginia, xenofobia, né? E que essas pessoas atacam as pessoas através de nomenclaturas, né? Utilizando a linguagem, e que essas nomenclaturas, essas linguagens que são utilizadas, precisam ser refletidas, retomadas, né? Em vários contextos, né? Tanto dentro do ambiente familiar, dentro da universidade, e isso é fazer educação
linguística antirracista, né? E que nós precisamos chamar isso para a nossa responsabilidade. Nos cursos de formação de professores, nos cursos de pós-graduação, em linguística aplicada, estudos de linguagem, letras, e de uma forma mais abrangente, né? Aí temos a outra pergunta, temos um racismo pulsante, vivo, em circulação, em texto, nas diversas mídias, como podemos contestá-lo? Eu acho que foi isso que eu acabei mencionando ali, sem querer. Né? Isso. E aí ela ainda coloca mais um outro questionamento, que ela diz assim, como você vê a questão do discurso do racismo estrutural e estruturante e lugar de fala, como forma de não abordar o racismo em sala de aula de língua ou nos cursos de letras? Ótimo, obrigada, Glenda, excelente. Essa é uma questão que geralmente surge, né? No sentido de as pessoas, porque o ambiente universitário é majoritariamente de pessoas brancas, as pessoas dizem que esse não é o lugar de fala delas para abordar sobre as questões raciais. E que muitas vezes elas colocam que elas não se sentem autorizadas a fazer essa reflexão. Né? No entanto, elas são chamadas a fazer essa reflexão, não só por conta de pensar em que nós estamos em uma sociedade que o racismo é estrutural, estruturante, como a Glenda coloca, e isso é uma responsabilidade de cada um de nós que estamos dentro desse contexto, mas também pensando sobre a questão da branquitude, né? E os professores podem fazer essa reflexão trazendo reflexões sobre a questão da branquitude de privilégios, né? E desses privilégios, desde as questões de referenciais teóricos, que são escolhidos e adotados, tanto nos cursos da graduação quanto na pós-graduação, que são referenciais teóricos majoritariamente eurocêntricos, e mesmo quando se fala da questão racial, como eu fiz essa pesquisa rápida, eu pude perceber, ainda são trazidos e tratados autores e autoras fora do contexto brasileiro. Né? Então, se vamos falar de racismo estrutural e estruturante dentro do contexto brasileiro, temos que nos apoiar em referências e epistemologias produzidas no contexto brasileiro. Então, as várias referências que eu mostrei, produzidas nos dossiês, então nós temos uma referência abundante, né? E isso não quer dizer que nós temos somente que utilizar referências brasileiras. Nós podemos fazer um diálogo entre referências brasileiras e de outros contextos, que isso é salutar e importante, fazer diálogos com outras pesquisas, que é o que eu faço no momento que eu trouxe para pensar a questão da teoria racial crítica, que é do contexto estadunidense, e eu faço uma reflexão do letramento racial crítico, eu ressignifico essas reflexões trazendo para o contexto brasileiro. Né? Então, essa é uma questão importante, Glenda. Obrigada, muito obrigada pela pergunta. Ok. A próxima é da Ana Paula Marques Beato Canato, que diz, excelente fala, tenho tentado trazer a branquitude para a discussão, trazendo meus próprios exemplos. Também tenho pensado no potencial das artes para trazer outras narrativas, naturalizar corpos negros e problematizar a Universidade Branca. Me parece um caminho profícuo. O que acham? Vou falar sobre isso amanhã, em diálogo entre minha narrativa e a de uma orientanda negra. Que ótimo, excelente. Maravilha, Ana. Ana, que bom que você está aqui também. Muito obrigada pela pergunta. Então, Ana, que bom. É de fundamental importância. Eu conheço já um pouco o seu trabalho, que se desenvolve aqui na Universidade Federal do Paraná, né? Então, excelente e importante que você está trazendo essas reflexões, né, tanto para o contexto da graduação quanto da pós-graduação, e a partir das suas próprias experiências, né, porque no momento que nós falamos sobre as questões raciais, é importante entender da responsabilidade, que quando nós falamos das questões raciais, nós não estamos falando somente de raça
negra, né? Que essa é uma percepção que as pessoas acabam tendo quando pensam sobre as questões raciais, né? Então, todos nós somos racializados, sejamos pessoas brancas, pretas e pardas, que são as pessoas categorizadas como pessoas negras, as pessoas indígenas, dentro dos vários povos indígenas, e as pessoas, de acordo com o IBGE, as pessoas amarelas, que são as pessoas asiáticas, né? Então, é de fundamental importância fazer essa reflexão de tensionar essa identidade racial branca, né? E pensando sobre essa perspectiva da branquitude, trazendo os próprios exemplos das pessoas, porque a partir do momento que elas veem os próprios exemplos, elas conseguem observar o seu lugar de privilégio. E a partir do momento que observam o seu lugar de privilégio, propor ações, né? Porque fazer somente as reflexões são importantes. Agora, que ações nós podemos pensar a partir das várias reflexões? E as ações nos vários nossos lugares de atuação, seja na educação básica, seja na graduação, na pós-graduação, seja nas nossas relações sociais, seja nos nossos projetos diversos que a gente participa, né? Então, excelente, Ana. Muito obrigada pela contribuição. Ok, agora a professora Clarissa França Higgins, ela diz, professora, obrigada pela fala tão importante que nos motiva a pensar. Sobre a bibliografia brasileira e também sua experiência docente nos Estados Unidos, a senhora poderia comentar sobre os diferenciais de letramento racial crítico no contexto brasileiro em relação ao norte global? Muito obrigada. Obrigada, Clarissa, pela pergunta. As minhas experiências são mais dentro do contexto da Inglaterra, né? Mas as pesquisas que eu tenho utilizado e trazido e fazendo essa referência, né? A partir das experiências de trazer o referencial teórico produzido no contexto que inicialmente começou no contexto estadunidense, que é a teoria racial crítica, e que a teoria racial crítica se utiliza daqueles cinco princípios que eu mencionei, né? Então, o meu interesse maior, né, em fazer essa reflexão foi que até então eu utilizava do letramento crítico e utilizando da teoria racial crítica. No entanto, chegou um momento que pensar sobre a questão de letramento crítico já não estava sendo suficiente, somente utilizando as reflexões do referencial teórico do letramento crítico. Foi daí que eu fui procurar e tentar entender um pouco mais sobre a questão do letramento racial. E dentro do contexto estadunidense, que foi onde surgiu essa nomenclatura do letramento racial, ele surgiu primeiro final dos anos 80, com Lani Gunier, que é uma socióloga, e também pensando também a partir que usa também o letramento racial, de uma pessoa que também pensa o letramento racial, mas dentro do contexto do direito, né? E daí, olhando e observando essas reflexões, foi que eu resolvi, então, atrelar as questões de que eu já fazia de discussão da teoria racial crítica para me apoiar em questões que trouxesse referenciais que eu pudesse pensar de uma forma mais abrangente. E daí que eu trouxe a questão da teoria racial crítica para pensar junto com o letramento racial crítico. Hoje, já há vários pesquisadores dentro do contexto estadunidense, e não só dentro do contexto estadunidense, mas em outros contextos também, que também têm utilizado o letramento racial e trazendo as reflexões da teoria racial crítica, porque a teoria racial crítica ela realmente se ampliou muito e tomou uma dimensão muito grande. E as reflexões que têm sido feitas lá e aqui também vão nessa direção, de pensar tanto a questão de formação de professores, materiais didáticos, pensar a questão de políticas educacionais e políticas linguísticas, né?
Então, espero que eu tenha respondido aí a tua reflexão. A Paula Tatiana Zundi, ela faz só um comentário, não é uma pergunta, mas é um comentário em cima da pergunta da Ana Beato Canato. Ela diz, também tenho trazido a questão da branquitude para reflexão sobre o currículo e políticas curriculares, pensando e repensando meus próprios privilégios como mulher branca de classe média. Parece-me um caminho necessário, né? Isso ela estava comentando em cima da pergunta. Mas eu tenho ainda mais umas 2 perguntas aqui para você. Uma do professor Nedson Antônio Melo Nogueira, e ele diz, ultimamente estamos nos deparando com um discurso de cotas sociais ao invés de cotas raciais. Não seria esse último discurso uma tentativa de apagamento das políticas de cotas raciais, professora Aparecida? E aí ele recoloca a questão. Não seria o discurso das cotas sociais um apagamento das cotas raciais? Tá. Deixa eu achar que ultimamente estamos deparando com o discurso de cotas sociais ao invés de cotas raciais. Tá. Obrigada no comentário feito aqui pela Paula. Obrigada, Paula. E que ótimo que você está fazendo essas reflexões também. Excelente. E daí, com o professor Nedson, né, o que ele traz aqui, esses discursos de cotas sociais, Nedson, certamente vêm para desestabilizar e desconstruir tudo que tem sido construído nesses últimos quase que 20 anos aí de pensar as questões de cotas raciais nas universidades, né, e que agora a gente tem ampliado essas reflexões para cotas raciais nas pós-graduações também, que já há um contingente importante de cotas raciais nas pós-graduações também, né? E isso tem sido possível ver a partir dos grupos de heteroidentificação e dos grupos que trabalham com heteroidentificação dentro das universidades, e também com os grupos que têm os grupos de estudos e pesquisa dentro da própria universidade e os coletivos de trabalho que pensam as questões de cotas dentro da universidade, né? Embora tenha esse discurso de tentar desmobilizar e de trazer somente as cotas sociais, o que a gente tem percebido dentro dos grupos e que tem feito essas discussões dentro das universidades, né, que os grupos estão se consolidando cada vez mais no sentido de ampliar as cotas raciais, e as cotas raciais, elas sempre vêm em conjunto com as cotas raciais, né? Então, a percentagem que são oferecida dentro de cada uma das universidades, e que daí difere de universidade para universidade, de acordo com o contingente, região e o que cada grupo tem feito, né? Então, mas o que eu posso falar que, embora haja um grupo e esse discurso aí de tentar desmobilizar, por outro lado, os grupos dentro das universidades estão se fortalecendo cada vez mais. E esses grupos estão dentro das universidades e dentro dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? E que a gente já tem um contingente importante de pesquisa. Só de núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas em todo o país, a gente, dentro das universidades públicas, seja estaduais, federais e dentro das universidades privadas também, já passam de mais de 150 núcleos, né? E esses grupos têm trabalhado em conjunto com a ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, né? E que dentro da própria ABPN, então tem grupos de trabalho se mobilizando para pensar no fortalecimento da manutenção das cotas raciais dentro das universidades, né? Então, nesse sentido, o que a gente precisa fazer é colaborar com essas reflexões, no sentido de procurar por literatura, entender um pouco mais, se possível, fazer parte dessas reflexões dentro das universidades que nós participamos,
seja participando dos grupos de heteroidentificação, seja participando dos grupos de estudos e pesquisas que tem dentro da própria universidade, que tem pensado sobre as cotas raciais na graduação e na pós-graduação, né? E como nós estamos aqui em um grande grupo de professoras e professores que atuam na pós-graduação, é importante pensar também dentro dos cursos que cada um participa, como é que tem sido essa discussão de cotas raciais dentro dos cursos de pós-graduação, né? Isso tem sido trazido. E uma outra questão, que é uma questão que está sendo começada a discutir, que é a questão de pensar cotas raciais para a entrada de professores negros e negras dentro das universidades, através dos concursos, né? Pelo contingente reduzidíssimo que nós temos de professoras e professores negros e negras dentro das universidades, né? Isso foi possível ver através dos vários relatos que eu trouxe aqui, e não só isso, né? Cada um de nós pode olhar dentro das universidades que nós estamos, os nossos cursos de pós-graduação, e verificar quantas pessoas, pesquisadores e pesquisadores e professoras, né, nós temos dentro da graduação e da pós-graduação, né? Então, isso é bem visível, né? Então, nós poderíamos colaborar com essas reflexões, propondo ações dentro dos programas que nós participamos e propondo ações dentro dos programas de graduação também, né? Para que essas reflexões estejam mais evidentes e no cotidiano, né, do nosso local de atuação. Ok, vou colocar, então, a última pergunta para a gente fechar aqui que já estouramos aqui o tempo, tá? A pergunta da professora Érica Maria Santos, de Araújo, ela diz, professora, vemos o determinante crítico em diferentes contextos, qual o sentido, ou melhor, o que crítico significa no conceito de letramento racial crítico? Ótimo. Esse termo, né, ele dialoga com o sentido de pedagogia crítica, é sobre desvelar as ideologias nas autobiografias, né? Ótimo, muito obrigada, Érica, por trazer essa questão, né? Qual que é o sentido crítico aí da questão de letramento racial, né? Então, algumas vezes, o que eu tenho percebido nas várias outras reflexões é a questão de trazer a questão de letramento racial de uma forma abrangente, sem trazer as reflexões da questão da branquitude, né? E de desafiar esse lugar de privilégio da branquitude. Então, no momento que eu resolvi trazer a questão do letramento racial crítico, foi para me aproximar das reflexões de linguística aplicada crítica, educação antirracista crítica, educação linguística crítica, pensar sobre a própria teoria racial crítica, que essas já são nomenclaturas que eu utilizo e utilizava antes de trazer a nomenclatura do letramento racial crítico para as minhas pesquisas, né? E ela se aproxima e dialoga, sim, com o sentido da pedagogia crítica, se apoiando nas reflexões de Paulo Freire, nas reflexões de Kimberlé Crenshaw, que pensa a questão de interseccionalidade, dialogando com Bell Hooks e dialogando com tantos outros pesquisadores e pesquisadoras que vê e entende a questão da pedagogia crítica como fundamental, né? Então, é nesse sentido que a questão do letramento racial crítico difere de letramento racial, que eu trago para dialogar com essas reflexões aqueles 5 princípios da teoria racial crítica. E, entre elas, a questão da branquitude vem como central e refletir e pensar nos desafios dos privilégios que a branquitude tem nos vários contextos e também pensar na colaboração que nós precisamos de trazer a branquitude para refletir conosco sobre essas questões, se engajar com essas reflexões, porque o racismo não é uma invenção das pessoas negras, né? Então, essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer. Então, essa é a função aí da questão do letramento racial crítico. Ok, muito obrigada.
Aparecida, pela essa brilhante palestra que você fez, que veio somar as outras que já foram realizadas aqui no nosso evento, no 13º CBLA, e que certamente também vão se somar as duas que ainda faltam para a gente fechar o evento. Amanhã teremos mais outra, né, palestra sobre tradução audiovisual, acessível, e na sexta-feira nós vamos fechar com a palestra de Marconi, né? Então, a gente quer agradecer imensamente, certo? Você ter aceito o convite, você ter vindo falar, né, sobre, dar esse panorama para a gente da situação das pesquisas nessa área de educação antirracista e letramento racial crítico, né? E realmente houve muito aprendizado hoje aqui. Com certeza, eu aprendi bastante, tenho certeza que muita gente aqui que te ouviu, né, aprendeu um pouco mais sobre esse contexto e do que a gente ainda precisa fazer para avançar, para fortalecer, né, para tentar mudar essa situação. E a gente sabe que a educação é a diferença, né? A gente, é o papel, nós somos fundamental aí nessa questão de tentar conscientizar, desconstruir essas formas de pensar e de agir, né? Nessas relações entre brancos e negros. Então, esse é um papel que a gente tem que fazer e que está um pouquinho difícil. A gente sabe que está um pouquinho difícil, porque eu fico indignada, consternada, cada vez que eu vejo na mídia uma notícia de uma agressão, de uma violência, porque a pessoa não aceita o outro, né? O caso daquela senhora com o filho que estava batendo na porta do vizinho, que era um absurdo, era uma coisa horrível, né? Eu ainda fico mais triste ainda de ver que nesse país a gente não faz nada. A gente não faz nada para chamar atenção, para mudar essa situação. A mídia noticia, fica ali alguns dias, os desdobramentos daquilo e pronto, depois morre. E aí outros casos vão aparecendo e fica sempre na mesma coisa, né? Então, assim, a gente fica lutando na sala de aula para mudar a conscientização, fazer conscientização dos nossos alunos, né? Dos futuros professores, esses jovens que serão futuros professores, vão multiplicar e vão tentar mudar isso, mas realmente, quando a gente olha, e não é só no cenário do Brasil, não, é cenário mundial. A gente vê casos aí, Estados Unidos, quantos casos a gente vê também todo dia, país de primeiro mundo, que a educação muito mais avançada do que nós, todo mundo é letrado, né? Mas as pessoas continuam ainda arraigadas no passado, na história do passado, que ainda é muito presente, né? Mas, assim, queremos te agradecer por essa belíssima palestra, né? E pelo aprendizado, por abrir aí, de repente você está incentivando as pessoas a continuarem pesquisando nessa área, porque precisa, né? Preciso mostrar como a gente pode fazer isso na sala de aula, como a gente pode fazer essa diferença na sala de aula. Então, muito obrigado. E eu queria, antes de fechar, agradecer aqui as intérpretes que vieram ajudar, né, na interpretação, a Graziele e a Sara. Queria agradecer aqui a equipe da Ômega, que está aí no suporte com a gente, aqui no ambiente, e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, participaram aí dessa discussão, né, com suas perguntas. E queria convidar, não esquecer de convidar vocês para amanhã, o evento ainda não terminou, temos mais 2 dias. Amanhã eu gostaria de ver todos os sócios, tá, da Alab presentes na reunião, né? Quem puder estar aqui em Fortaleza, que puder vir presencial, e quem não puder estar longe, e, por favor, compareça à nossa Assembleia Geral amanhã, em que iremos fazer prestação de conta da nossa gestão e vamos fazer a eleição da nova diretoria, certo? Nós temos uma chapa aí, pluralizar e democratizar, chapa única, então amanhã a gente gostaria que vocês estivessem para votar, né, na chapa e no Conselho Fiscal. Precisa ser eleito porque a gente vai fazer essa transição e em janeiro nós temos a nova diretoria da Alab. E à noite teremos a palestra, né, da professora Vera Santiago, que é professora da UES, que faz um trabalho belíssimo nessa área de acessibilidade, né, muito importante. E aí a gente gostaria também de contar com a presença de todos aqui na palestra e nas demais atividades que ainda estão acontecendo, como mesa redonda e os simpósios temáticos. Então, muito obrigado a todos, né? Boa noite, e aí contamos com vocês amanhã.
Obrigada, obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada.